Se você gosta do estranho, do sombrio e do misterioso, provavelmente já ouviu falar de um jovem pastor que derrubou um gigante com apenas uma pedra. É a história clássica, o menino ruivo, de olhos bonitos, que se tornou o maior rei de Israel. Mas se você olhar para as entrelinhas dos textos antigos e dos comentários místicos, vai perceber que a vida de Davi não foi uma sucessão de vitórias brilhantes. Foi, na verdade, uma descida constante em direção a algo muito mais sombrio. Hoje não vamos falar do pastorzinho, vamos falar do homem que viu um anjo da morte pairando sobre sua capital e do rei que entregou 7 inocentes para serem enforcados e do mistério que cercava seu próprio nascimento. A história de Davi, que eu prometi trazer aqui para o canal, é a ponta mais brilhante de todo o iceberg da Torá. Mas o que as ilustrações infantis não te mostram é que logo abaixo dessa superfície de ouro existe uma massa de gelo escura, fria e perturbadora. Falar da vida de Davi não é só falar de vitórias, é falar de onde o herói se torna um estranho, de onde a justiça se torna vingança e de onde o sobrenatural se manifesta de formas que você nunca imaginou. Nossa primeira parada é no início de tudo. Claro, na casa de Jessé, em Belém. O profeta Samuel chega com um chifre cheio de óleo. Ele tem uma missão: ungir o próximo rei. Jessé apresenta seus filhos, um por um, homens fortes, soldados, com porte de realeza. Mas o óleo não desce. E Samuel pergunta: acabaram-se todos os jovens? E Jessé responde: ainda falta o menor, que estava cuidando das ovelhas. Davi não foi convidado para o próprio banquete de unção. Ele foi esquecido. Mas por quê? Algumas tradições antigas preservadas no Midrash sugerem que Davi era visto como um estranho em sua própria família. Ele era ruivo, diferente de seus irmãos morenos. Davi cresceu na solidão dos pastos, enfrentando ursos e leões, sozinho, não por treinamento, mas por exclusão. No Salmo 51, ele escreve uma frase que ecoa há milênios: eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Para muitos estudiosos, isso não é apenas teologia, é uma ferida. Davi carregava o peso de uma origem que seus irmãos questionavam. Ele era o rei que veio do nada, o menino que ninguém queria na mesa, o pastor que aprendeu a falar com as estrelas porque os homens não falavam com ele de volta. Mas foi ele, Davi, que subiu ao trono. E é aqui que o iceberg começa a ficar realmente interessante. Todo mundo conhece o caso com Batseba, mas esqueça o romance, vamos olhar para o que aconteceu nas sombras. Para encobrir um adultério, Davi ordena um assassinato. Ele envia uma carta para seu general Joabe com um comando frio: coloquem Urias na frente da batalha mais pesada e recuem, para que ele seja morto. E Urias morreu. Mas quando o profeta Natã confronta Davi, a sentença divina é devastadora: a espada nunca mais se apartará da sua casa. A partir daí, a vida de Davi se torna um filme de terror doméstico. Traição, violência entre irmãos e um filho, Absalão, que tenta matar o próprio pai para roubar o reino. Davi teve que fugir da própria capital, descalço e chorando, enquanto o próprio filho dormia com suas concubinas à vista de todo o povo. E a gente viu isso também na história de Jacó, né? Enfim, o herói que derrubou o gigante Golias agora estava sendo destruído por dentro. A glória de Davi estava desmoronando e ele estava prestes a tomar uma decisão que mancharia seu nome para sempre. Nessa fase, Israel está enfrentando uma fome terrível que já dura 3 anos. Davi consulta a Deus e descobre que o motivo é uma dívida de sangue deixada pelo rei anterior, Saul. Davi chama os sobreviventes do povo que foi atacado e pergunta o que eles querem. E a resposta é de arrepiar: entregue-nos os 7 descendentes de Saul e nós os enforcaremos diante do Senhor. E Davi entrega. Ele entrega 7 homens, incluindo 2 filhos de uma mulher chamada Rizpa. E o que acontece em seguida é uma das imagens mais poderosas e tristes de toda a Torá. Os 7 corpos são deixados expostos no alto de uma colina, apodrecendo sob o sol. E a mãe, ela não aceita esse abandono. Estende um pano saco sobre uma rocha e começa uma vigília. Sabe quanto tempo ela ficou lá? Do início da colheita até as primeiras chuvas, cerca de 6 meses. Dia e noite, aquela mulher lutou sozinha contra abutres, animais selvagens e qualquer sorte de perigos para que animais selvagens não tocassem os corpos de seus filhos. Ela assistiu à decomposição, sentiu o cheiro da morte, mas não arredou o pé. Rizpa foi o grito de dignidade no meio da vingança política de Davi. O silêncio dela foi tão ensurdecedor que finalmente moveu o coração do rei para dar a esses homens
um enterro digno. Mas se você acha que esse é o fundo do iceberg, esse é o fundo do poço, é apenas uma tragédia humana. O sobrenatural vem agora. No fim de sua vida, Davi comete um erro. Ele decide fazer um censo, contar o seu povo. Parece algo simples, mas para a época isso era um ato de orgulho militar, uma forma de dizer que a força de Israel vinha do número de soldados e não do Criador. E a punição veio rápida. Uma peste varreu a nação. Em apenas 3 dias morreram 70 mil homens. E é aqui que o texto fica visualmente aterrorizante. Davi olha para cima e vê um anjo. Ele está parado entre a terra e o céu, empunhando uma espada desembainhada, apontada diretamente para Jerusalém. Davi cai com o rosto no chão e implora: fui eu que pequei. Estas ovelhas, o que elas fizeram? O anjo para exatamente na eira de um homem chamado Araúna, e é nesse lugar, marcado pelo terror e pela visão da espada celestial, que o templo de Jerusalém seria construído anos depois. O lugar de maior santidade nasceu de um momento de pavor absoluto. E para fechar o nosso mergulho, vamos a um detalhe que as pessoas costumam ignorar, porque Davi não era apenas um rei. Ele vivia uma vigília constante. Uma antiga tradição conta que Davi tinha uma harpa pendurada acima de sua cama. E exatamente à meia-noite, um vento vindo do norte soprava pelas janelas do palácio. O vento tocava as cordas da harpa, produzindo uma melodia suave que acordava o rei. Davi se levantava naquele silêncio da noite enquanto toda a cidade dormia e passava horas e horas estudando e compondo os salmos que lemos hoje. Ele era um homem que vivia no limite entre a santidade e o pecado, entre a harpa e a espada. E também, por que não, entre as consequências e o perdão. Rei Davi foi um herói? Sim, mas ele também foi um homem que conheceu as profundezas mais obscuras do ser humano. Ele nos mostra que a Torá não esconde as cicatrizes dos seus protagonistas. Ela nos mostra que para ser segundo o coração de Deus, você não precisa ser perfeito. Você precisa ser alguém que mesmo lá no fundo, nas profundezas, não para de clamar e compreende onde errou. Se você gostou desse mergulho no estranho e no misterioso da nossa cultura, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal da Rai TV. Qual parte desse iceberg mais te impressiona? A vigília de Iritzpa? A visão do anjo? Deixa aqui nos comentários.